Olá, pessoal da turma de Oficina de Orçamento Público, tudo bom, pessoal? Tudo jóia? Estou gravando aqui o nosso conteúdo referente às aulas dos dias 18 e 20 de março, ok? É, Provavelmente eu vou disponibilizar para vocês uns três, talvez quatro vídeos, né? Para eles não ficarem muito longos. Acho que facilita para vocês assistirem também. E facilita para mim, porque eu vou trabalhar com arquivos menores, eu vou enviar para o YouTube arquivos menores, vai ficar mais tranquilo, tá? Mas eu vou indicar direitinho ali a sequência deles, talvez até encadear assim numa playlistzinha, aí vocês podem ir assistindo. Tá bom? Tem dois assuntos que eu vou desenvolver nessa. E outra coisa, gente, eu vou mandar junto com os vídeos, vou mandar o esqueminha de aula, que aí vocês podem seguir o esquema de aula enquanto me escutam, né? Até o ideal, acho que até mais me escutar do que me ver falando, né? Vocês podem ir acompanhando pelo esquema de aula que eu vou mandar junto para vocês em PDF, tá certo? Eu achei melhor fazer essa gravação aqui porque o som fica melhor e a gravação da tela não estava ficando muito bom. O som estava um pouco esquisito, acho que ele não ia chegar bem para vocês, tá certo? Então optei por fazer nesse formato, que aí eu sei que vai ter uma certa qualidade, tá bom, pessoal? Seguinte, eu tenho dois assuntos para desenvolver com vocês, né? Que eles vão numa sequência, tá bom? A questão da relação entre executivo e legislativo, né, que eu comecei a falar com vocês em alguns comentários ali em sala, na semana passada. E também, a partir disso aí, eu vou puxar alguns princípios, né, alguns conceitos aí sobre orçamento. Tá? Tudo bem que eu falei com vocês que esse início do semestre é mais conceitual mesmo, a gente precisa assentar as ideias aqui antes da gente começar a colocar em prática, certo? Mas a minha proposta aqui, gente, eu já tinha falado com vocês, é ter aquele conhecimento que a gente entende ao invés de decorar. Ou seja, alguma coisa que vocês vão guardar com o tempo, não vão precisar ficar memorizando, não vai ocupar espaço na cabeça. E no futuro, seja para fazer um concurso, ou seja, enfim, para trabalhar com isso, vocês sempre já vão ter feito um ponto de partida, né? Vocês nunca vão estar no zero. Tá? Então a minha ideia é fugir do que o material, 99% do material sobre orçamento faz, que é dar aquela sequência de procedimentos, aquela sequência de prazos, no máximo ali falar a legislação que fundamenta, né? E sem que vocês entendam sobre a situação, tá certo? Então, eu vou fazer um pouquinho de uma apresentação histórica aqui e com isso a gente já vai fazendo um gancho daquilo que a gente aprende sem precisar memorizar, tá certo? Então, vamos lá, gente, vamos para a nossa primeira parte aqui. Eu já tinha falado para vocês, gente, em sala, que o orçamento no Brasil ele começa a partir de uma proposta que o executivo faz, então ele desenha o orçamento inteirinho, com todos os detalhes, envia para o legislativo em uma data específica, e o legislativo, a partir desse ponto, pode debater e modificar essa proposta o tanto que ele quiser. Tá certo? Tem uma polêmicazinha aí que para nós não é interessante aprofundar, mas essa polêmica fica no ar, ela fica suspensa, tá? Não tem nenhuma legislação que vá tirar essa dúvida para nós. Qual que é a polêmica, né? Se só o executivo pode fazer a proposta orçamentária, só o executivo pode fazer, finalizar e entregá-la prontinha para o legislativo. Só o executivo pode fazer isso. A iniciativa dessa proposta de lei, né? Desse projeto de lei. E o legislativo pode mexer nessa proposta livremente, pode mexer do piso ao teto, como dizia aquela propaganda lá. Pode mexer do piso ao teto. Então, no limite, se o legislativo quiser, os deputados, senadores quiserem, né, vereadores quiserem também, eles poderiam modificar essa proposta inteira que o executivo mandou, portanto, eles iam esvaziar o poder do executivo, né? O executivo pode fazer A, o legislativo pode mexer tudo até ficar no Y. Poder? Pode, né? E aí haveria uma discussão, né? Se o poder do executivo em elaborar a proposta, ele não poderia, no limite, ser esvaziado pelo legislativo. Fica no ar, tá bom, gente? Fica no ar.
tá? Provavelmente ninguém nunca esclareceu essa dúvida, nunca cavou até o fundo disso, e isso nunca foi parar nos tribunais constitucionais e tudo, né? No STF, isso nunca foi parar lá, porque o legislativo, seja ele estadual, federal, municipal, nunca agiu dessa forma no Brasil. Ou seja, vamos pegar a proposta orçamentária do executivo, vamos jogá-la no chão e vamos mexer exatamente em tudo. Isso nunca aconteceu, tá bom? Então, é uma discussão, é uma dúvida aí, é uma polêmica vazia, porque nunca ocorreu ao legislativo de mexer em absolutamente tudo para refazer tudo de novo. Então, né, não faz sentido. E aí, gente, uma questão importante para nós, só para a gente ajuda a memorizar isso, né? O executivo ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem essa exclusividade, na verdade, de propor o projeto de lei orçamentária, porque justamente o executivo ele tem os técnicos, ou ele tem muito mais técnicos do que o legislativo. Né? Imagina aí, cada secretaria, cada ministério, né, tem dezenas, centenas de pessoas que estudaram, passaram por um processo seletivo, por um concurso, exatamente para mexer com as suas caixinhas, com as suas áreas específicas. Né? Então, por exemplo, tem alguém ali formado, especializado em vacinação. Talvez muitas pessoas com essa formação dentro do Ministério da Saúde. Então, você vai ter uma rubricazinha lá no orçamento falando sobre vacinação, especificando um valor para vacinação. Foi uma pessoa ou um grupo de pessoas muito especializada, né? Que puderam estimar a quantidade de pessoas, custos envolvidos para vacinar essas pessoas, em quais vacinas, em quanto tempo, com qual periodicidade, o custo das vacinas, o custo de levar a vacina até as pessoas, né? Para poder estimar um valor. Olha, vai ser 50 milhões para vacinação esse ano. Né? Então não é um número sorteado. Né? Então, se vocês forem pensar, cada rubricazinha do orçamento, cada quadradinho do orçamento ali, aquilo é trabalho de muita gente muito especializada, muito competente, ou pelo menos se espera que eles sejam, né? Mas a maioria das vezes são sim, para poder definir aquele valor. Né? Seja obra de estrada, seja um programa de livro didático, troca de livros didáticos de um ano para o outro, seja vacinação, pega uma coisa simples, o teste do pezinho lá que faz quando o neném nasce, tudo isso tem custo, tudo isso você precisa estimar uma quantidade, tudo isso você precisa pensar na logística para poder chegar no país inteiro, ou no estado inteiro, ou na cidade inteira, ou cada casa do município, né? Então são números difíceis de se chegar neles, né? E também você tem que prever as questões de mercado, quanto é que custa, quanto é que vai custar durante o ano e tudo mais, né? Então o legislativo ele não vai rediscutir todos esses detalhes. Não, 50 milhões para vacinação? Não, vamos colocar 52 milhões. Por quê? Com base em quê? Né? A gente sabe que as assembleias legislativas têm seus quadros técnicos de altíssimo nível. A Câmara dos Deputados, então, tem talvez os melhores técnicos do Brasil, assim, em áreas específicas. O Senado, então, nem se fala, a gente tem uma competência absurda. Eu estou falando dos servidores da casa, né, vinculados a cada casa. É, e são até muito bem remunerados para isso, né? Mas são poucas pessoas. Tem um ou dois ali específicos para questões de saúde em geral, quanto mais saber de detalhe de vacinação, enfim, né? Todas essas centenas de possibilidades de ação, você não vai ter tanta gente assim para poder discutir cada valor de cada rubrica, entendeu? É fora de propósito, né? Então, o legislativo vai discutir mudanças incrementais, né? Vai discutir pequenas mudanças em alguns itens daquele universo que está colocado no orçamento. Então nunca se chegou perto dessa ideia de jogar o orçamento inteiro no chão e fazer mudanças tão grandes ali que iriam configurar uma proposta completamente diferente. Tá certo? Mas, enfim, já dei aqui até um panorama para vocês como que essa proposta é construída, né? Então, gente, o que que nos interessa aqui? O que que nos interessa aqui, gente? Entender essa relação entre as duas partes, executivo e legislativo.
tá? Um toma iniciativa, elabora a proposta a partir dos seus técnicos. Tem uma questão aí também que é interessante, né? Cada governo, ou seja, do executivo, né? Ele tem o seu direcionamento em termos de metas, né? De princípios, né? De uma escala de valores que ele vai ter. E isso foi decidido pelo eleitor. Né? Então, quando a gente tem uma campanha ali, nós vamos ter esse ano para prefeito, né? Cada um levanta a sua bandeira ali. Olha, vai ser um governo de obras, vai ser um governo de estradas, de pontes, de rodoviária, de construções. O outro ali vai dizer, não, vai ser um governo social, vamos cuidar das pessoas e tal. Então, esse direcionamento geral do executivo, apesar de que o executivo ele não é feito para ser um poder representativo, né? Ele é feito para ser um poder que põe a mão na massa, né? O legislativo é que tem que ter essa função de representativa, mas o executivo, cada governo eleito, ele coloca o seu direcionamento para a população e a população escolhe aquele governo, aquele candidato ou candidata, né? Ou coalizão, aquele grupo ali, por base nesse direcionamento. Então, o orçamento ele é feito, a proposta orçamentária ela é feita com esse direcionamento. Né? Então, é claro que a gente compara de um governo para o outro, principalmente, né? Você vai ter sim um peso maior, um valor maior direcionado para a educação, ou um valor maior direcionado para a saúde, ou um valor maior, aí eu digo valor global, né? A soma geral de tudo, né? Para estradas, obras, infraestrutura, enfim, né? E isso aí faz parte um pouco também do papel do executivo, de dar aquele direcionamento, né? Aquela grande prioridade global. Né? E aí ele tem que ter o poder para fazer essa virada para o orçamento, virar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Né? Eu digo um pouquinho, né? Porque é difícil você ter uma mudança radical aí de um governo para o outro, ou deveria ser difícil, né? Mas geralmente a gente não vê mudança muito grande. Né? Não dá para pensar que de um ano para o outro não se vai vacinar ninguém e vai gastar tudo em recapeamento de estrada. Né? Não é tão radical assim. E, de certa forma, é um certo embate aí entre legislativo e executivo na definição final dessa proposta orçamentária. Aquilo que vai ser modificado pelo legislativo, votado pelo legislativo e devolvido para o executivo para que o executivo faça aquilo que é o motivo dele. Execute, né? Cumpra, gaste o dinheiro centavo por centavo da forma como está aqui. Gente, isso é importantíssimo, tá bom? E normalmente isso é seguido, tá? Normalmente não, isso sempre é seguido. Isso sempre é seguido. Então, o executivo recebe de volta o orçamento aprovado com a precisão de centavos, no seguinte sentido: faça dessa forma, tá bom? Porque essa é a decisão final, as mexidas todas foram feitas pelo poder que representa toda a população, todos os grupos que compõem a população, que é o legislativo, tá? Então, gente, há um certo cabo de guerra aí, né? Porque no Brasil, isso vocês já devem ter visto em várias disciplinas, né? As eleições são independentes. Você vota para o legislativo e vota para o executivo, podendo escolher a maioria, né, podendo escolher entre direcionamentos políticos muito diferentes. E isso acontece no Brasil, está acontecendo agora no governo federal, no governo central. Nós temos um legislativo maciçamente voltado para a direita, vamos dizer assim, e um executivo voltado para a centro-esquerda. Né? E os dois têm que conviver, e o orçamento sai de um e vai para o outro, e o legislativo vai dar a votação final, vai dar a cara final para esse orçamento. Né? Então, gente, essa dinâmica, isso não é um defeito, viu, pessoal? Isso não é um defeito, isso não é um problema. Isso é planejado, tá certo? Eu coloquei ali, ó, essas coisas históricas, às vezes elas são interessantes, às vezes elas são ilustrativas, né? Desde o século XI, ou seja, 1000 e alguma coisa, tá? Já tem exemplos em Portugal e na Espanha, mas Portugal mais
mais nítido, né? Ou seja, a criação de Portugal, o surgimento de Portugal, você já tinha registros nos quais o rei não poderia decidir sozinho a forma como os recursos iam ser gastos, né? Isso aí nós estamos falando literalmente de 1000 anos atrás. 1000 anos atrás, né? Claro que né, você não tinha democracia na forma como a gente tem hoje, você não tinha representatividade, você não tinha um parlamento, você não tinha nada disso que a gente tem hoje. Mas a ideia é você ter um grupo de pessoas ali, um grupo de nobres, um grupo ali de cavaleiros, de barões, ali de senhores, um colegiado, né, um coletivo, que precisava referendar aquilo que uma pessoa, um centro de poder, o rei, uma pessoa, né, um poder centralizado, iria fazer a despesa. Tá? Ou seja, é uma ideia, gente, é um conceito que é exatamente o conceito que eu acabei de falar para vocês alguns minutos atrás. Só que usando como exemplo a Câmara dos Deputados e a Presidência da República no Brasil. Então, é uma ideia que funciona. É claro que ela vem sendo aperfeiçoada, né? Mas ela já existe, ela já é aplicada na questão do dispêndio, do gasto dos recursos nacionais, vamos dizer assim, há 1000 anos. Há 1000 anos, né? Também na Idade Média, gente, também na Idade Média, aí, a Carta Magna inglesa de 1215, ela costuma ser vista muito assim do ponto de vista constitucional, né? A gente sempre tem alguma disciplina aí com caráter constitucional que dá o exemplo da Magna Carta como a primeira, um documento assim com a cara de Constituição, né? Mas é interessante perceber que um dos pontos principais da Magna Carta, ou seja, 1215, né, é a questão orçamentária, tá certo? O rei não pode criar um imposto novo, ele não pode arrecadar sem autorização do coletivo. Ali, no caso da Inglaterra, eram os barões da terra, né, um grupo ali, um colegiado ali de nobres, ou seja, não é o indivíduo que tem a palavra final em questão orçamentária, mas é um coletivo, é um grupo ali representativo daquele território, né, dentro das condições medievais, né, gente? A Idade Média não estava nem terminando ainda, né? Mas o coletivo tem que aprovar a criação de novos impostos, né, que também é matéria orçamentária, né, gente? Então, isso é tão antigo quanto a própria ideia de orçamento. Na própria Inglaterra, a Revolução Gloriosa lá dos 1688, isso aqui tá tudo no esqueminha, viu, gente? Se vocês quiserem, vocês podem ir seguindo. Própria Revolução Gloriosa que a gente aprende quando a gente está vendo conteúdo de política, né? O rei e o parlamento medindo forças, ou seja, aquele coletivo e o individual medindo forças, e no final o coletivo ganha, o parlamento, né, degola o rei, né? Depois imposta outro rei, mas com a condição de que você está submetido à Constituição e ao Parlamento. A gente também tem um caráter orçamentário, vários itens ali falando de criação de novos impostos, autorização de gastos, ou seja, essa embate aí, esse cabo de guerra que eu estou falando para vocês, que sempre existiu em questão orçamentária. Então, em 1688, o embate entre executivo e legislativo é uma revolução burguesa também, né, que a gente aprende no ensino médio, mas teve um caráter de disputa orçamentária, sim, ok? E aí, a partir desse momento na Inglaterra, que o parlamento se reafirma como o centro de poder, né? A Inglaterra se torna uma monarquia constitucional, então a matéria orçamentária ela foi sendo mais detalhada, ela foi sendo mais ficando mais sofisticada. O próprio parlamento, ao assumir, né, completamente, oficialmente essa função, ele foi detalhando mais os instrumentos orçamentários, né? Em 1787, ou seja, pouquinho antes da Revolução Francesa, eu nem falei de Revolução Francesa aqui, sempre os manuais aí orçamentários falam que começou com a Revolução Francesa. Sim, a Revolução Francesa também teve uma pegada, uma característica orçamentária muito forte, viu? Muito forte. Olha, o rei não pode sozinho definir como vai gastar o recurso, que é coletivo. Isso aí, sem dúvida. Tanto é que a ordem que se instalou depois da Revolução Francesa já colocou
alguns preceitos orçamentários aí muito claros, né? Mas na Inglaterra, 2 anos antes da Revolução Francesa, já se criou a ideia de uma lei orçamentária. Ou seja, o assunto é tão importante que ele vai ser trabalhado em uma lei em separado. O mesmo princípio de antes, né? Só que agora dando um destaque maior. Nós vamos ter uma lei específica que vai discutir só a questão do orçamento, isso aí, 1787, né? E só para fechar essa parte histórica aqui, 1802 também na Inglaterra, eles já criam uma ideia que para nós é muito importante, nós vamos trabalhar com isso, né? A ideia de que fechou o ano, fechou o exercício financeiro, o executivo vai ao parlamento, ele apresenta as contas. Foi assim que eu gastei. Foi essa a autorização que vocês me deram para gastar, autorização não, a ordem que vocês me deram para gastar, e foi assim que eu gastei. Então é apresentada um relatório de execução fiscal, execução de todos os recursos do orçamento no final do ano. Ou seja, 222 anos, né, que isso já existe de uma maneira sofisticada. E último item histórico aqui, há 202 anos atrás, né, desde 1822, também na Inglaterra, a ideia de uma especificação, uma divisão ali dentro do orçamento, que vocês vão ver também, receitas e despesas, né? Então, quando vocês baixam o orçamento, que é o que nós vamos fazer dentro em breve, né? Você já vê ali de cara, ele tem duas metades, duas faces, né? Receitas e despesas. As duas têm que fechar, as duas têm que bater certinho, né? Então, pessoal, o que eu estou marcando isso para vocês terem isso no fundo da cabeça. Esse embate entre executivo e legislativo, ele é histórico, ele é antigo, ele tem mais de 1000 e tantos anos, ele persiste até hoje, ele é feito para ser assim, tá bom? Não é por acaso, tá certo, gente? Eu vou parar o vídeo por aqui, que já está com 22 minutos, acho que já está um tamanho até, né, maior do que deveria. Tá? Daqui a pouquinho a gente já entra na parte dos conceitos gerais orçamentários, que tem essa pegada histórica também para efeito didático, né? Mas isso é até matéria de concurso. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Já volto.